Brother, irmão, camarada, fã do Na Cozinha do Político, você não vai acreditar nessa entrevista que eu fiz com minha brother, irmã, camarada Cris, da Libra Consultoria. Eu conheço a Cris há muitos anos, ela já me ajudou em montes de projetos relacionados à área de alimentos e bebidas. Ela é uma fera e a gente teve uma discussão muito profícua sobre o mercado de restaurante, sobre o que acontece, sobre tecnologia, sobre métodos, sobre o que acontece dentro das cozinhas. Eu tenho certeza que você vai se amarrar. Fica com a gente, vem comigo conversar com a Cris. Então a gente está com a Cris Souza hoje. A Cris, ela é dona de uma consultoria chamada Libra, libra.net com 2 Bs. Ó, Libra.net. Aí vocês têm acesso à página dela. A Cris tem anos de experiência. Eu não quero entregar a sua idade, mas já entregando. Quantos anos de experiência, Cris, é no mercado? Deixa eu só esclarecer, Cris, para a nossa audiência, o que é food service. A gente vai falar sobre food service, mas é importante deixar muito claro que palavra é essa, porque às vezes a pessoa não conhece. Então eu queria saber a sua experiência, um pouco de quantos anos são, o que você já fez, conta um pouquinho do que você já fez na vida para a nossa audiência e explica um pouco desse assunto de food service. Bom, eu sou formada em nutrição, eu fiz especialização na área de marketing de serviços, eu já trabalhei em multinacionais do segmento de food service. Food service nada mais é o conglomerado de negócios ligados à alimentação fora do lar. Pode ser um restaurante, uma cafeteria, uma sorveteria, enfim, todos os negócios de alimentação. Se refere a alimentos e bebidas também. Exato, a gente classifica como food service. Eu tenho hoje quase 20 anos de experiência nesse mercado, minha consultoria tem 7 anos e enfim, então aí ajudando o povo desse mercado a evoluir e ajustar suas operações. A se preparar melhor para o segmento. Com certeza. Você considera que o empresário brasileiro, ele tem condições, assim, eu não estou perguntando se ele é um cara preparado, mas se o Brasil oferece condições legais para um empresário que queira, que tem um sonho de abrir um restaurante, se preparar de uma maneira bacana? Sim, comparado com, eu sei que você anda muito pela Europa e Estados Unidos, você considera que o Brasil, a gente tem condições de oferecer para o empresário uma estrutura para ele se preparar? Sim, acho que na verdade assim, no passado nós tínhamos um gap muito grande na parte de capacitação e tal. Hoje nós temos universidades e cursos técnicos que contribuem muito. Então se a pessoa estiver interessada em entrar nesse segmento de uma maneira bastante profissional, ela pode escolher desde um curso de tecnólogo até uma universidade de fato, fazer esse investimento e se tornar um profissional de muito sucesso. Só para saber, quanto que a pessoa vai gastar? Por exemplo, você falou tecnólogo, tem 2 opções de estudo, digamos assim, para essa área, tecnólogo ou universidade. Exato. Na época, em 81, que eu fiz um curso de tecnólogo do Senac no Brasil, não tinha uma universidade de gastronomia no país. Hoje tem um monte. Exato. Quanto a pessoa gasta, mais ou menos, só para ter uma noção estimada, para fazer um curso de técnico? Você falou que demora 2 anos? 2 anos, um curso de tecnólogo ele vai gastar entre 30 e 35 mil reais na média das escolas no Brasil. Nos 2 anos? Nos 2 anos. O investimento que a pessoa tem que fazer é de 30 a 35 mil reais? Exato. Tá? E na universidade? Na universidade ele vai gastar uma boa. Exato, ele vai gastar em torno de 3 mil reais por mês. É um curso bastante caro, né? Então a gente deve estar falando em algo com mais de 100 mil reais durante os 4 anos de curso. É um investimento expressivo. Tá, então nós estamos falando em 3 mil vezes 12, 36, vezes 4, 130 e poucos, livros, não sei o que, 150 mil reais. Por aí. Em 4 anos. E ele sai da faculdade preparado para, digamos, o cara que sai de uma faculdade de gastronomia aqui no Brasil, você acha que ele está preparado para abrir um restaurante? Não, na verdade assim, a faculdade ela nos prepara na teoria, né? Ela nos prepara em uma série de etapas, mas a prática de fato é muito importante. Ele vai ter uma etapa de estágios, obviamente, né? Tanto no curso de tecnólogo quanto no curso universitário, ele tem etapas de estágio. Mas quando ele se forma efetivamente, vem aquela força da realidade e aí sim, nos primeiros empregos e tal, ele vai ganhando essa experiência. Então ele deve investir pelo menos mais uns 3 anos de residência
para poder se tornar de fato. Ou seja, ele vai gastar com essa mesma coisa que um médico para se formar e para aprender o métier. Exato, exato. Na verdade, acho que a gente fala de Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa também é assim. O cara não sai da faculdade e vai direto para abrir um restaurante e ter sucesso. É verdade, é verdade. Aliás, falando em ter sucesso, o que você acha que são os principais erros que um empresário comete, que você tem experiência, porque você assessora um monte desses caras para abrir restaurante, e às vezes você é chamada depois que o cara já cometeu o erro. Sim. Quais são os primeiros erros, os principais erros que você vê que as pessoas cometem ao abrir um restaurante, se você tivesse que listar? Bom, os principais, os dois assim que são clássicos, né, e são antagônicos, superestima o faturamento e subestima o investimento. Então, eu imagino que no primeiro mês eu estimei um faturamento de 200 mil e eu já vou abrir ganhando isso tudo, né, faturando isso tudo. E ele faz as despesas considerando que vai entrar os 200 mil, exato. Mas as despesas ele já está gastando desde já. Ele está gastando desde já e, na verdade, quando ele abrir, efetivamente, ele vai gastar uns 6 meses para abrir. Ele acha que vai vender muito mais do que ele efetivamente vende na realidade. Exato. Isso, 100% das vezes acontece isso. Normalmente acontece isso porque a pessoa desconsidera. Isso é, de fato, assim, quem subestimou o planejamento. Mas ele vai ter uma curva até ele atingir os 200 mil. De fato, ele pode atingir, pode superar. Eu tenho clientes também... Mas o erro é o cara não ter planejado essa curva ascendente. Não ter colocado isso no papel. Exato. E não ter planejado as despesas de acordo. Exato. E dizem as más línguas que o principal fator, eu acho que deve ser verdade, porque eu leio muito sobre coisas sobre esse assunto nos Estados Unidos, mas eu acho que deve valer para o Brasil também, que o principal motivo de fechamento de restaurantes, que a gente sabe que a taxa é bastante alta, é problema de fluxo de caixa. É verdade? Tem a ver com isso que você está falando? Também, porque assim, a segunda coisa mais impactante que é feita é buscar o ponto antes de você ter feito o planejamento. Então, o que acontece? Sábado à noite você fez o cara decidiu abrir um restaurante, o ponto passou pela frente dele. Exato, e ele não resistiu, vai lá e alugou o ponto. Domingo ele foi correr, puxa ali, aquela esquina e tudo mais. Ele liga na imobiliária, o cara vai lá e tal. Segunda-feira ele já tá com a minuta do contrato e já tá com uma despesa assumida. Mas é compreensível, né? Porque o cara viu um ponto legal, o cara tem o sonho de abrir um restaurante. Aí ele viu um ponto que é sensacional. Ele não planejou tudo certinho. Exato. Mas também se ele não alugar aquele ponto, alguém vai e aluga. Ele perdeu aquela oportunidade. Ele pode perder. Aí a vida do cara começa a se embananar, é isso? Exato. Nesse momento. É o momento onde ele deveria, de fato, dar um passinho atrás e falar calma, que eu ainda não estou planejado. Tem esse ponto. Ou seja, deixar a emoção de lado e pensar com a razão. Exato. Esse é um bom ponto, mas eu tenho que segurar a onda, por quê? Primeiro que aquele ponto, no momento de crise que nós estamos, ele pode ficar ali disponível por mais um tempo. Eu tenho a opção de ir lá e fazer uma negociação com o cara, tá bom? Então você me dá 4 meses de pulmão para eu começar a pagar o primeiro aluguel. Também é uma outra possibilidade. Pode ser esperto. E a terceira possibilidade é, de fato, perdi o ponto e vou procurar uma outra alternativa. No varejo a gente fala, o ponto é rei. Mas quando esse ponto vai comer todo o seu investimento, isso é um risco muito grande. Você disse, se esse ponto for fazer com que o cara deixe de ter o seu tempo para o planejamento, que é uma etapa super importante, e ir direto para o ponto, isso prejudicar as finanças dele, ele pode estar dando um tiro no pé. Exato. Interessante. E aí tem mais algumas formas, vamos continuar falando dessa coisa de errar, vamos falar um pouquinho mais erros. Isso. Tem mais erros. Não, é importante, porque o cara que está nos assistindo ali do outro lado, ele quer saber o seguinte, o que eu posso aprender para não errar nessas mesmas coisas? Perfeito. Pode meter bala, fala mais. E aí a terceira coisa muito boa é a gente considerar que a gente não precisa aprender a cozinhar, né? Na verdade eu sou investidor, eu fiz esse planejamento baseado numa grana que eu tenho guardado e eu não sei cozinhar, eu não entendo. Mas eu tenho uma tia que é uma super cozinheira. Eu tenho uma tia, eu tenho um primo, eu tenho um sobrinho que se formou agora, ou eu vou contratar um chefe profissional e eu jogo toda a responsabilidade para essa pessoa em relação ao produto, né? Na verdade ao menu da casa. E aí se essa pessoa em algum momento, e eu não considero que a saída dessa pessoa do negócio pode ser um risco e ela tem todo o know-how de produto, de cardápio, né, nas mãos dela. Então assim, essa é uma outra forma também de perder tudo que você investiu nesse negócio. Ou seja, deixa eu interpretar isso que a Cris está falando. Não, que é muito interessante, porque você vê isso acontecer muitas vezes. Sempre. O cara tem dinheiro e tem um sonho de abrir um restaurante, mas o cara não se preocupa com os fundamentos. Quer dizer, todas as indústrias têm o seu fundamento, e no restaurante o fundamento é o quê? Culinária, serviço, gestão.
Gestão e marketing. Enfim, gestão eu acho que é fundamento de qualquer negócio. Com certeza. Tanto gestão quanto marketing. Mas no restaurante especificamente... É a combinação produto e atendimento... Serviço e comida, e gastronômico. Bom, ótimo. Então você já me deu o gancho para eu pular para outra pergunta que eu estava pensando. O que você acha, se o cara errar, o que é melhor o cara errar? O que é melhor o cara errar? Melhor o cara não errar em nada, obviamente. Mas digamos assim, o que é mais perigoso? O cara errar na comida ou o cara errar no serviço? É muito mais perigoso o cara errar na comida, porque na comida você tem um risco máximo de reputação. Então, na verdade, quando eu falo na comida, não é errar o cardápio, não é errar a combinação. Eu não deveria ter colocado no cardápio peixe com brócolis, não é isso. Na verdade, é no procedimento operacional, né? Na verdade, na parte técnica de como ele processa esse alimento. Então, todo problema que ele tiver da porta do salão para dentro, né, de procedimentos errados, de técnicas de preparo incorretas, tudo isso cria um risco de reputação. Na verdade, pode matar uma pessoa se ele oferecer um produto de má qualidade. E aí, enfim, entre derramar um copo de Coca-Cola em alguém, entre o garçom ser grosseiro e entre matar uma pessoa, com certeza... Ou pisar na bola feia na comida. Essa questão é muito mais séria. E isso que você está falando, eu concordo plenamente com essa tese e acho que realmente as pessoas deveriam se dedicar, todo dono de restaurante tinha que não só passar por estágio, mas tinha que conhecer profundamente. Só que o que eu vejo que acontece no Brasil, diferentemente do que eu vejo que acontece na Europa e nos Estados Unidos, a minha experiência é o seguinte, que o empresário brasileiro, ele muitas vezes, ele não se vê mergulhando para dentro da cozinha, ele não se vê querendo ter este aprendizado do que a gente chama de back, que é a parte de trás da cozinha. Em restaurante a gente chama de front e back. E essa diferença entre front e back, eu queria até que você comentasse um pouco desse assunto. As pessoas que frequentam o restaurante, tem muita gente que assiste o nosso canal, que frequenta o restaurante e que não tem a menor ideia do que acontece no back. E o back é que vai te matar. Na verdade, todo o seu dinheiro está na porta da cozinha, da porta que divide o salão e a cozinha. É aquela parte que o cliente não vê. Lá atrás, exato. Tudo que acontece lá atrás, todo o seu lucro está ali. Porque quando você passou dali para frente, obviamente, se a experiência do cliente também não for boa e tudo mais, você tem alguns impactos. Mas da porta da cozinha para trás onde mora o perigo. Onde mora o resultado. Exato. Essa divisão, essa fronteira nervosa que existe no restaurante, é uma coisa que eu estava conversando outro dia com uma gerente do Outback. Eu estava com um grupo de amigos do Outback conversando e chamei a gerente para explicar para os meus amigos que eu estava conversando sobre esse assunto de restaurante, a diferença do back e do front. O que acontece lá atrás e que as pessoas não veem aqui na frente. E é interessantíssimo, porque assim, você pede só para ilustrar o quanto é complicado esse assunto para a galera que está assistindo a gente. Você faz uma comanda, você tirou a comanda aqui. Então tem a mesa de 5 pessoas. E cada um pediu a carne num ponto. Você pediu a carne mal passada, bem passada, ao ponto. São 3 tipos de coisa. Aí eu pedi um frango e ele pediu um peixe. Digamos, são 5 pratos na mesa. E aí tem a entrada ainda. Aí o garçom vai para a cozinha, o cozinheiro começa a preparar. Num restaurante à la carte, nós estamos falando. Começa a preparar. As pessoas não se dão conta do que, neste momento, que saiu da comanda do garçom, o processo que isso implica do outro lado da parede, lá para trás da cozinha, o que detona lá atrás, que faz com que o chefe de cozinha tenha que perceber o timing do negócio. Porque, uma coisa é você fazer uma carne bem passada que demora, sei lá, 15 minutos para ser cozida. Outra coisa é uma carne mal passada que demora 4 minutos. E outra ao ponto que demora 3 minutos. Mas o chefe não sabe se aquela mesa já terminou a entrada ou não. Ou se o casal resolveu conversar para burro e está comendo a entrada e simplesmente não ligou para o que estava acontecendo. Como é que o chefe vai se dar conta lá dentro da cozinha que ele já tem que botar aquela carne bem passada, que vai demorar 15 minutos? Verdade, tem uma engenharia de relacionamento entre o salão e a cozinha, e aí na verdade esse toque, que horas que eu coloco, que horas que eu espero, né? Enfim, hoje a gente tem obviamente os sistemas, a tecnologia, né? O chefe ele pode até acompanhar o salão por câmera, né? Tem várias formas de otimizar isso muito mais. Então como que evoluiu? Conta um pouco, porque isso é super interessante, me conta um pouco. Porque antigamente era assim, comanda,
joga um negocinho. Hoje tem na cozinha e o chefe se vira e sai cantando para todo mundo o que tem que fazer. Exatamente. Como que a tecnologia... O Masterchef ainda tem um pouquinho disso, mas na verdade... Ou quando o sistema cai, né? Quando derruba o sistema, o cara tem que fazer e ninguém sabe o que fazer. Quando o sistema cai é o caos, né? E na verdade, especialmente quando você não tem um plano B. Mas hoje, assim, vamos falar de uma situação controlada, uma situação positiva. Hoje você tem uma comanda digital que pode ser num tablet, num celular, né? No smartphone. O cara faz a comanda aqui, aperta o botãozinho e já sai direto lá na cozinha. E aí já sai nas diferentes áreas, né? Sai no bar, sai na cozinha, sai na praça da salada, enfim. Isso vai para as diferentes áreas. Então isso já é um super avanço. Além disso, os sistemas hoje, eles avisam a cozinha a sequência das mesas também. Isso, quando você, pensando no fast food, quando você está no McDonald's, você observa os monitores do McDonald's, hoje eles já mostram essa sequência, que é uma grande vantagem também. O que está engatilhado já como próximo passo. Exato. E aí você tem a comunicação mesmo, eu posso ter uma comunicação até por rádio, eu já tive restaurantes onde a cozinha ficava no piso, né, ou em cima ou embaixo, e o salão, e aí você tem uma comunicação por rádio com o chefe, especialmente num restaurante à la carte, mais sofisticado, onde essa concatenação do pedido da entrada, chegar ao pedido, né, de prato principal, tem que acontecer de uma maneira muito agradável, muito gostosa. Então, de fato, a observação do garçom e a comunicação dele com a cozinha é fundamental, né? Agora, deixa eu te perguntar, já que a gente está falando de tecnologia, então a gente falou da tecnologia da comanda do garçom na cozinha, que aparece o papelzinho na mão do chefe. Via wireless, o que seja, isso é uma coisa. Mas e na cozinha, efetivamente? Porque antigamente você não tinha esses fornos de convecção que você tem hoje, essas coisas, essas máquinas maravilhosas que você bota o negócio lá em 5 segundos o bife está pronto. O peixe está cozido, enfim, isso mudou muita coisa. É um equipamento que custa, sei lá, 30 mil reais, os bons, mínimo, né? E você bota, e hoje a parte central de qualquer cozinha você tem um equipamento desse, justamente para isso, né? Ele, diferentemente de você cozinhar na sua casa, que você não vai ter um equipamento de 30 mil reais na sua cozinha, só para casar o time da sua cozinheira, mas no restaurante você tem esse recurso. Hoje tem os gourmands, eles até fazem esse tipo de investimento, né? As empresas de equipamento até investem e fazem para esse mercado, exato. Mas tem gente que gosta, né? Igual aquele povo doido que compra carro caro, né? Então tem o povo doido que compra equipamento caro para casa, né? Você, né? E aí, na verdade, hoje, assim, a gente viaja para feiras e tal, tem máquina para lavar panela, máquina para higienizar vegetal, enfim, tem máquina de fato para tudo. E hoje o que o mercado brasileiro mais tem absorvido é a tecnologia de produção antecipada, que aí é o que a gente chama de cook and chill, que são técnicas, na verdade, que é o cozinhar e resfriar aquele produto ou congelar aquele produto, vai depender. E uma outra técnica que se chama sous vide, que é o cozimento do produto a vácuo. Então você fecha aquele produto no vácuo, e aí são técnicas caras, mas que te dão como vantagem menor desperdício, maior controle, maior agilidade no atendimento. Então, quando chegava uma mesa de 12 pessoas num restaurante, puxa vida, ia ser uma mesa muito demorada para ser atendida. Tá, só pra gente então, explicar, porque esse assunto é interessantíssimo. Pois não. Então, o que é essa técnica do cook and chill? Isso é cook, tá? Só para esclarecer para nossa audiência, cook and, como é que fala aquele ezinho? Isso. Assim? Mais ou menos, política. Chill. Exato. Cook and chill. Isso é interessantíssimo, esse negócio. Isso eu acho que a grande mudança tecnológica que aconteceu na gastronomia advém disso daqui. Hoje as cozinhas modernas, elas fazem o quê? Ela cozinha o prato, entra numa máquina de resfriar o prato imediatamente e aí ela vai ser armazenada. Exato. Essa coisa. Então ela já está semi-preparada. Quando você tem aquele estresse da cozinha que o cara tem que preparar o prato na hora, mais da metade da produção ela já está feita, cozida e resfriada. Exato. Quer dizer, ela só tem que regenerar na hora do serviço. Isso foi uma mudança sensacional. Sensacional. E não é uma coisa tão de tantos anos, né? Não é de tantos anos. Na verdade, ainda tem... Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eu imagino que já na Europa, na verdade, já se usa há muito tempo. O sous vide desde 1970. Exato. O próprio cook and chill, né? Na verdade, fazia-se de uma forma mais artesanal e tal. Hoje a gente tem equipamentos, hoje a gente tem muito mais disponibilidade de tecnologia. Mas aqui no Brasil, agora a gente observa buffets,
restaurantes, vários outros segmentos utilizando essa técnica. E na verdade se estruturou uma cadeia de fornecimento. Então eu posso ter um restaurante e eu posso receber alguns produtos já para finalização na minha loja. Então antigamente eu recebia, sei lá, a massa fresca pronta, o molho pronto. Agora eu posso receber as carnes com esse esquema somente para finalizar. Mas acho que assim, só para comentar também, existem muitos chefes que são contra esse tipo de preparação, né? Mas você consegue... Mas como assim? Esses caras são contra a evolução natural? Na verdade... É porque a cabeça deles é uma cabeça... Ou não, eles são contra porque tem algum motivo... Não, na verdade, assim, sempre a gente tem as vertentes, né? Tem as pessoas da culinária supernatural, tem as pessoas da culinária com essa agregação de tecnologia. Então, enfim, são possibilidades políticas. A gente está falando aqui hoje são de possibilidades. É o xiita da culinária. É aquele cara que não quer evoluir. Não sei se não quer evoluir, mas... Não, eu digo porque é importante para a pessoa que está assistindo. Eu vejo coisas, você falou de buffet, por exemplo. Eu já vi situações de buffet que o cara vai atender 2.000 pessoas no salão. 2.000 pessoas no salão. Então, antigamente, até hoje em dia se usa muito, então você vê aquela linha de cozinheiros com aquele bando de rechô, e todo mundo se vê aquela fila de garçom com a bandeja, com os pratos, e vai passando, né, e eles vão servindo e o cara vai saindo para o salão e vai servindo. Eu já vejo hoje em dia salão no nosso centro de convenções com um monte de gente, com 400 pessoas, e o buffet coloca o forno de convecção, né, que chama? Forno combinado. O forno combinado. Na frente, na porta do salão, com os pratos já todos em bandeja, 5, 6 pratos por bandeja, um monte de bandeja elencada, tem os 300 pratos alinhados, o cara, tudo frio, tudo na temperatura fria. Aí o cara, antes de servir, ele liga o forno, dá uma regenerada no negócio de 45 segundos, o prato está quentinho e o garçom pega e deixa na mesa. E o negócio está na porta do salão de convenções, do salão de eventos. Então, e isso na verdade isso é sensacional. Você tem muito mais segurança alimentar, né? Porque você tem um controle de produto muito melhor, você tem otimização da sua mão de obra, porque eu precisaria de 10, 15 caras fazendo exatamente essa mesma operação. Agora eu posso ter, de repente, 5 pessoas ali fazendo essa regeneração, então eu tenho uma otimização muito grande. Eu preparei isso antecipadamente, ou seja, o que mata também... E o controle da mão de obra também, pelo fato de você estar preparando antecipado, é fundamental. Você manda o cara trabalhar nas horas normais. Exato. E no segmento de restaurantes é muito comum. A gente tem estresses em horários específicos. Eu tenho estresse do meio-dia às 14, né? Que é o horário de concentração máxima de almoço. Então, fora desses horários... Se você consegue ir produzindo todas essas coisas nos horários de baixa, você está otimizando a sua mão de obra. Exato. Em vez de ficar aquele cara parado lá sem fazer nada naquele horário que não tem cliente na casa. Exato. Obviamente que você pode treinar, ele tem que fazer faxina, ele tem outras coisas para fazer. Mas agora, tem gente, Cris, eu acho isso sensacional, eu sou super adepto de novas tecnologias, mas tem gente que não sabe disso. Tem gente que não tem a menor ideia. Sim. Essa pessoa que está nos escutando e que quer se informar sobre esse assunto, como ele se informa sobre esse negócio? Tem alguma literatura, tem algum lugar que o cara possa falar, não, estou interessado nesse assunto que vocês estão falando aí. Como que a pessoa pode evoluir nessa questão? Como ela pode aprender um pouco mais sobre isso? Tem alguma... Olha, eu acho que uma forma muito barata e bastante acessível é frequentar as feiras, né? Então o brasileiro também não tem essa cultura de frequentar feiras. Quando a gente vai para o mercado americano, por exemplo, de restaurante, feira de alimentação, feira de equipamentos ou de alimentos para o mercado profissional de restaurantes, enfim, vou chamar aí. Mas se o cara digitar na internet lá, Cook and Chill, ele já vai ver ele já vai tem vídeos, tem informações, ele pode buscar chefes, consultorias, ele pode participar de cursos, mas assim, falando de uma maneira geral, para a pessoa se informar sobre novas tecnologias, sobre o que está acontecendo, as feiras são uma forma excepcionalmente baratas. Então você pode ir numa feira que muitas vezes aqui no Brasil você não paga nada para acessar uma feira, e aí você pode conhecer o que está rolando nesse mercado. E aí, obviamente, depois você procura um curso, você se especializa, mas para entender de uma maneira geral, colocar no seu radar as tecnologias, todas as empresas fazem os lançamentos nas feiras, levam as inovações para as feiras, então dá para aprender muito, dá para aprender bastante. E isso ajuda muito nessa questão da qualificação da mão de obra, né? Sim. Você tem
tem mais chance com esse preparo antecipado, você pode... Eu posso contratar de fato um chefe para estar à frente do meu restaurante, porque culturalmente no Brasil também a gente tem as pessoas que começaram na base, que isso é uma característica mundial, né? Todo mundo que entra no restaurante, todo mundo não, mas assim, a grande maioria das pessoas entra lavando o prato, limpando o chão e ele vai se desenvolvendo nessa carreira. E aí ele ele assume o papel de segundo cozinheiro, tarará, até que um dia ele pode ser o cozinheiro, mas ele aprendeu na prática. E hoje o que a gente pode ter? Eu posso ter de fato um profissional que se formou numa das melhores universidades trabalhando comigo, há um custo interessante, porque antes também, por questões financeiras, eu tinha uma equipe mais barata, né? E não podia ter um chefe, uma pessoa formada na minha equipe. Agora não. Então, assim, se eu invisto em tecnologia, eu posso ter uma equipe mais enxuta, posso oferecer um salário mais interessante e ter um chefe que é o que vai fazer totalmente mais tecnologia, menos gente trabalhando, mas essas pessoas poucas que estão trabalhando estão ganhando mais dinheiro. Estão ganhando mais dinheiro. Isso é muito interessante. Tá vendo? A tecnologia faz você ganhar mais dinheiro. E tem gente que não quer. Pessoal, eu sei que o papo tá muito bom, eu também tô me amarrando, mas a gente vai ter que dar um pequeno corte aqui, porque o papo ficou muito longo, então eu vou deixar um pouquinho pra semana que vem, tá? Continua com a gente.